Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mente Empreendedora. Nosso segundo episódio começa hoje. Um programa que foi feito, pensado, desenvolvido para você que é empresário, profissional liberal, colaborador, líder, porque aqui a gente fala sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Então, se você quer mais, se você busca mais, vem com a gente. Porque hoje a nossa conversa é com Douglas, um empreendedor que carrega marcenaria não só como profissão, mas como paixão. Há 14 anos, casado com a Jéssica e pai do Danilo, de 14 anos, e da pequena Nicole, de 2, ele encontra na natureza e nas atividades ao ar livre o seu refúgio e inspiração. Como o sonho de ver a sua empresa se tornar referência no mercado, Douglas também quer estender a mão a quem está começando, compartilhando sua trajetória, aprendizado, propósito. Prepare-se para uma história cheia de verdade, trabalho e coração. Seja bem-vindo, Douglas, da Projetarte, Marcenaria. Obrigado. Douglas, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. O Douglas, que é referência na área de planejados, é um aqui, né, patrocinador. Foi ele quem fez, quem projetou aqui o nosso espaço de podcast. E ele tem uma história muito linda, uma história muito bacana, que começou lá na infância, né, Douglas? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, como é que começou essa sua paixão pela marcenaria? Foi depois que você cresceu? Foi na infância? Como é que foi isso? Bom, Bruna, primeiramente, né, quero te agradecer também pelo convite de estar aqui, agradecer a oportunidade de estar podendo ser um colaborador aqui do teu espaço. E uma iniciativa muito bacana, gostei bastante. E assim, a minha história ela começou bem na infância. Eu não vou saber nem te dar uma data, uma idade. Mas eu cresci dentro da marcenaria, né? Desde que eu me entendo assim, meu raciocínio é dentro de marcenaria com meu pai. E sempre acompanhando ele, assim, muito artesão, né? Aquele muito trabalho manual lá atrás, madeira. E assim, eu sempre olhava, conforme eu fui crescendo ali, eu olhava para aqueles pedacinhos de madeira não como lixo, mas como algumas possibilidades. E desde pequeno eu já começava a pensar em alguma coisa e desenhava, né? Habilidade também que eu peguei dele. Ia passando algumas coisas, ele cortava para mim, eu já começava ali pregar, tal, cortar alguma coisinha. E comecei a fazer algumas brincadeirinhas minhas. E até ver que isso poderia me dar algum resultado já pequeno. E comecei a fazer algumas miniaturas, algumas coisinhas pequenas mesmo para poder gerar algum dinheiro. E fiz bastante, assim, muito cofrinho, casinha. Então ali eu já comecei a ganhar dinheiro, fazer uns artesanatos. Isso aos 10 anos? 10 para 11 anos já fazia. Que ele legal. Cortava tudo para mim, e aí a habilidade com martelo, essas coisas eu já tinha, pregava tudo, dava lá meu vernizinho e ia tocando. E eu fui crescendo ali, e já pegando alguma habilidade a mais e tal, fui fazendo alguns artesanatos. Ele já me dava muita ideia de o que fazer, e fui crescendo nisso aí. E depois, né, conforme vai avançando, a gente já começa a pegar umas responsabilidades maiores. Eu vejo que foi muito no sangue, assim, né? Já nasceu ele meio que... Eu acredito muito também, Douglas, que a gente crescer vendo nossos pais trabalharem, isso inspira muito a gente, né? O pai da gente, a mãe da gente são heróis. Então a gente fica ali observando como eles vão fazendo e a gente quer ser igual, né? Sim. Mas assim, quando você estava lá começando ali, pequenininho, quando você entendeu que aquilo ali era um negócio para você, não era mais assim uma... Claro que você ali falou que com 10 anos você já vendia, né? Já fazia algumas coisas, já tinha essa pegada empreendedora, mas quando que você entendeu que aquele negócio era um negócio de verdade? Então, foi mais na adolescência, né? A adolescência, ela te traz já um interesse maior pelo dinheiro, por ter alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Então, aí eu comecei a ver que eu tinha como fazer ali. Eu comecei a acompanhar, eu sempre acompanhei muito meu pai, ele sempre abriu muito esse espaço. Da casa de cliente, fazer o serviço que ele estava fazendo, eu estava junto. Então, eu comecei a ver que algumas coisas que ele fazia, eu também conseguia fazer, e ele me dava essa brecha para fazer. Então, ele já começou a me empurrar para aquilo. Alguns serviços, assim, um exemplo, colocar porta, isso é uma coisa que hoje eu já não faço muito, mas eu fiz muito isso. Colocar porta e janela. Quando tinha alguma coisa por perto, ele falava assim, vai lá, faz, combina lá.
E sempre me dava essa autonomia. Eu falei assim, mas como é que eu faço? Vai lá e conversa com o cliente. Aí aquilo foi me dando uma visão maior. E aí eu já comecei a buscar interesse em aprender mais alguma coisa além disso, entendeu? Então, a partir dessa adolescência, eu já comecei a ver que aquilo ali poderia ser um negócio. E era um negócio que eu gostava. Era um ramo que eu aprendi a gostar daquilo ali, entendeu? Voltado para marcenaria, arquitetura, toda essa parte. Então, a partir daquele momento, eu vi que já era algo que eu poderia me ter como carreira. Douglas, as pessoas, às vezes, olhando assim, mas nasceu no meio da marcenaria, né? Mas a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Não. A gente passa por muitos desafios, porque pode parecer, né, que as coisas no dia a dia acontecem de forma fácil. Mas assim como dizia Napoleão Hill, tudo começa na nossa mente. É uma mentalidade diferente que nos leva a locais, a lugares diferentes, né? Qual foi a mentalidade que você precisou desenvolver lá atrás para poder trazer você aonde você está hoje? Olha, a mentalidade, eu acho que assim, foi quando eu comecei, eu tive interesse de buscar algo maior, né? Eu vi que ele com meu pai, o que eu podia aprender ali com ele, a parte profissional, eu aprendi. Então me faltava alguma coisa sobre gestão, conhecer o que era marcenaria por fora, né? Até então meu conhecimento era limitado. Aí me veio aquilo de, poxa, eu tenho que buscar algo a mais. Aqui já deu. Aqui, o que ele pôde, ele me passou. Então foi onde eu busquei trabalhar fora, em empresas maiores, para tentar ter uma visão ampla do negócio, né? Porque até então, saber fazer, habilidade na prática ali... Técnico, né? O técnico eu já conseguia, assim, desenvolvia muito bem. Mas faltava a parte gestão, a parte ver aquilo ali como um negócio de verdade. Aí é onde eu fui buscar fora. Eu acho que foi esse o ponto. Que eu tive que mexer um pouquinho, sair fora do conforto. Porque eu trabalhava com meu pai, perto de casa. Tava muito bom, né? Tudo ali tranquilo. Mas você virar essa chave, não, peraí, eu preciso transformar isso num negócio, então eu tenho que buscar lá fora. Aqui eu já não consigo mais, eu vou buscar lá fora para transformar isso em algo real. Então acho que foi mais ou menos por aí. Você está falando aí para mim, eu achei aqui muito bacana, porque olha só como que é a mentalidade, né? Eu gosto muito de observar isso. Você falou sobre conhecimento, você foi buscar conhecimento. Sim. Então, muitas vezes a gente acredita que não precisa. Não, eu já conheço, eu já domino o meu negócio. Poxa, eu nasci na marcenaria. O que eu vou aprender? Quem é que tem para me ensinar, né? Às vezes a gente tem uma mentalidade fechada. Sim. Que não quer aprender ou não quer ouvir as pessoas, né? Então, a gente começa a ver aqui como é a mentalidade. Você teve uma mentalidade de conhecimento, foi buscar conhecimento, né? De se perguntar, de querer mais. Você foi em busca, você saiu da sua zona de conforto para poder buscar mais, né? E isso não é fácil no dia a dia, porque é desconfortável. Sim. Demais, né? E o que dentro disso para você foi o mais desconfortável ali no dia a dia? Olha, de buscar? Para mim, assim, eu tive algo que confrontou muito para mim foi exatamente isso. Eu saí de um lugar, de um ambiente onde eu tinha meu horário, eu fui muito regrado, né? Mas assim, não era aquela coisa que eu tinha que bater ponto. Eu não tinha um uniforme certo para ir, eu não tinha um jeito de falar certo que eu tinha que estar. Eu estava ali com meu pai, ele estava fazendo algo diferente, eu saía da onde eu estava, da minha função, que ele me deu, ia lá e ficava em volta aprendendo. E ele, com todo prazer, me ensinando. Quando eu fui para a empresa grande, que era uma empresa que ele já trabalhou há muitos anos, aí eu cheguei lá, eu tinha que chegar 10 minutos antes, bater o ponto, tá uniformizado e começar a trabalhar no meu quadrado. Eu não podia sair dali. E eu, né, muito simples, me lembro de uma ocasião, vendo o pessoal assim, discutir sobre um determinado assunto no móvel, como fazer e tal, e eu parei para entender, né, algo que eu já fazia com meu pai. Aí o encarregado falou, volta pro teu banco, tá fazendo o que aqui? Aí aquilo ali para mim foi um choque. Eu falei, cara, o negócio é muito sério.
né? E toda hora alguém te supervisionando, olhando e te controlando. Então, assim, tudo que você ia fazer tinha que ser muito calculado, porque tinha pessoas te observando. Então, assim, eu saí de um lugar muito livre para algo muito fechado. Então, aquilo ali para mim foi algo, assim, bem, bem forte. Tanto é que ali eu cheguei, muito observador, né? E você é observador dentro de um espaço que te comove, que te chama. Aquilo ali eu peguei o mais rápido possível, tudo que eu precisava, assim, entender dentro do que eu tinha acesso, né? Olhar, conhecer, perguntar, eu fui pegando o mais rápido possível. E eu não fiquei muito tempo lá. Dentro de 6 meses eu falei, eu tô indo embora e não quero mais. Você entendeu que aquilo ali não era para você, Não né? era. Eu falei assim, eu quero um negócio desse, para mim. Mas para trabalhar aqui embaixo, assim, para mim não dá. Aí eu peguei o conhecimento e saí. E aí foi colocar no seu negócio. Eu ainda saí dali, aí voltei lá junto com meu pai, que eu já pegava algumas coisas minhas para fazer, né? As pessoas já confiavam em mim, porque eu sempre muito regrado também com as minhas coisas, comprometido. Mas ainda fui trabalhar numa outra empresa. Aí já era assim, uma mistura entre essa e a do meu pai. Ficava no meio. Um negócio mais tranquilo, também tinha os horários e tal, mas onde eu pude expressar mais a minha criatividade. Ele deixava um desenho, eu quero isso aí. E ali eu conseguia botar o que eu aprendi com meu pai em prática. Porque até então, na outra empresa, eu tinha que seguir um padrão que já vinha meio que pronto, né? Vai passando por setores. Ali não, ali eu já comecei a me desenvolver mais, com autonomia. Ele logo também viu em mim, né, alguma coisa que agradou, ele me deixou livre. Aí ali eu comecei a expandir mais também. Entendeu? Que legal. Eu vi muito isso, né? Eu posso dizer, porque eu passei pelo seu atendimento, né, para poder construir esse podcast. E assim, você me atendeu muito rápido. Eu mostrei para você a ideia, você desenvolveu rápido também. Já me mostrou, já aprovei. E quando eu vi o resultado, eu falei, nossa, fantástico. Ficou do jeitinho que eu pensei, né? Parabéns por isso. E hoje você atende empresas grandes, né? Como o HCT, Sesc, entre outros, porque você não atende só Teresópolis, atende também outras cidades. Como que você conseguiu, né? Daquele marceneiro que trabalhava lá com o pai, né? Conseguiu alcançar essas empresas grandes? Olha, eu vou te falar que é muito Deus na minha vida também. Porque, assim, quando eu saí para montar minha empresa, aconteceu muita coisa muito rápido comigo naquele período. Então, assim, acho que da noite pro dia eu amadureci ali há alguns anos. Né? Minha esposa estava grávida, aí eu já saí dali para casar. Eu trabalhava nessa outra empresa, não era carteira assinada, nada. Mas tinha ali já confiança, eu já tinha ali uma segurança com o proprietário. Mas eu resolvi sair. Falei, não, eu quero montar algo para mim, é isso que eu quero, então eu vou adiantar esse negócio. E já saí dali para montar um negócio, para casar e para ter um filho. Assim, tudo muito rápido, então foi da noite pro dia. E comecei, né, trabalhando na cara e na coragem, eu também não tinha muitos clientes na época. Estava começando e fui levando as coisas assim meio ainda como era com meu pai, assim, nada muito organizado, muita empresa. Mas aí a minha esposa, ela saiu do emprego dela, que ela trabalhava no escritório, já tinha uma visão diferente da minha, muito diferente. Então eu chamei para ela, falei, pô, vem trabalhar comigo, vem me ajudar nessa área, porque é uma área que eu não consigo. E aí ela veio para me ajudar e assim, ela já chegou apontando, isso tá errado, isso aqui tem que mudar. Aí começou a tomar algumas atitudes ali e colocou, uma das coisas que ela fez foi colocar a nossa empresa no Google Meu Negócio, acho que foi isso. Eu nem sabia. Eu vi que ela colocou e de repente eu recebo uma ligação. É aqui o Duarte, isso aqui, lá da CBF. Vem aqui para dar um orçamento. Falei, cara, CBF? Aí já fiquei surpreso. Falei, como é que me acharam? Aí eu fui lá atender, falei, te perguntar, como é que vocês me acharam? Disse, rapaz, eu te achei no Google. Quase não vejo empresa fazendo isso e fui lá, pesquisei e te achei, tu tava no topo. Falei, sério? Aí atendi ele, comecei a atender ele ali, dali eles já me levaram para atender na sede no Rio. E da mesma forma que eles chegaram as outras, o pessoal da Rede Santa Catarina. Aí um foi indicando pro outro. Então, não, acho que foi a mesma pesquisa. Acharam no Google também. A pessoa que estava responsável lá na Rede Santa Catarina me achou também.
Já o Sesc já foi diferente, né, que é uma empresa grande também, mas eu entrei com uma empresa terceirizada, né, ela pegou a obra e me contratou também, não sei como me achou também, não lembro se eu perguntei, mas me acharam de alguma forma. E eu entrei, aí a partir do momento que eu entrei e nas 3 empresas, né, aconteceram a mesma coisa. Eu entrei por uma indicação com uma pessoa e dali eu fiquei. A empresa acabou a obra, foi embora e o meu nome ficou lá dentro e eu fiquei atendendo. Aí foi mais ou menos assim esse processo. Foi a partir ali do Google e ali foi crescendo. O quanto que você acha importante hoje, né? Olhando lá para quando você começou, né? Fazendo as casinhas, os carrinhos e tudo mais, os cofrinhos. E hoje, com a cabeça que você tem hoje, né? O que você achou importante de se profissionalizar? O que você trabalhou dentro da sua empresa nesse período que te trouxe? Você falou que, né, colocou lá no Google Meu Negócio, entendeu, trouxe um pouquinho mais de gestão para sua empresa, mas mais o quê? Então, uma coisa assim que eu vejo hoje que faz toda a diferença, né? E se eu tivesse esse pensamento lá atrás, ou a informação, teria sido mais fácil, ou então mais rápido, alguma coisa do tipo. Eu sempre me apeguei muito no que eu soube fazer, a parte profissional ali da prática, né? Eu achava que aquilo ali era técnica, a parte técnica, né? Eu desenvolvi aquilo ali muito rápido e muito bem. Entregava sempre um produto assim, tentava entregar acima da média. Então aquilo ali me levou até um certo ponto. Mas para chegar aqui hoje é gestão, né? Essa parte que não entrava muito na minha cabeça, né? Isso que eu queria ter aprendido lá atrás. Os processos, toda a parte de financeiro, todo esse controle que uma empresa tem. Eu acho que é a visão de empresa, né? A gente se enxergar como empresa. Desde que eu comecei com o CNPJ, mas não com a visão empresarial. Eu acho que é isso que me faltou lá atrás. Eu ainda enxergava assim, um rapaz novo que está fazendo, que está começando, né? Nunca consegui me olhar assim como um empresário que tinha uma empresa. Isso veio com o tempo, amadurecimento. Então eu acho que isso lá atrás teria dado um resultado diferente. E hoje é isso que eu tento aplicar mais. Porque hoje a técnica, né, a gente já passou para os colaboradores, então meio que é um negócio já formado. Mas eu sei que hoje, para eu atingir algo maior, é a parte de gestão. Visão empresarial mais afiada, ter esses processos mais bem definidos. Eu acho que é isso que vai me levar a algum lugar mais alto. Entendeu? Que bacana. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque eu bato muito nessa tecla. Né? A gestão, ela transforma, ela organiza. E você falou muito bem falado aí sobre quando a gente começa técnico, né? Isso. Eu sei fazer um bolo, eu sei costurar, eu sei, né, entendo de marcenaria, né, eu entendo de liderar pessoas, então vou dar treinamento de liderança, vou para a parte de marcenaria, vou fazer bolo. A gente começa muito técnico. Só que aí é que acontece a questão da virada de chave que você falou, da mentalidade, da mudança de mentalidade, que é realmente você passar a olhar como um negócio. Teve uma empresa que eu atendi, que ao final do atendimento eu perguntei para eles, era uma loja de material de construção, e eu perguntei para eles qual foi o maior ganho que eles tiveram com a consultoria. E ela falou que foi passar a olhar para o negócio deles como empresa, porque eles se viam como trabalhador ali do próprio negócio, né? Trabalhando no dia a dia e tirando ali o lucro deles. Porém, eles entenderam de gestão e começaram a aplicar e viram que aquilo ali trouxe, né, muito crescimento. Sim. Então, acho que é bem por aí. É isso que faz a diferença realmente de quem está ali pequeno para quem está pensando grande, como a gente fala aqui, que tudo começa na mente. Isso. Né? Eu acho que a gente cresce, né? Igual eu cresci num ambiente onde não tinha muito isso, né? Meu pai, ele sempre foi assim, muito bom profissional, mas também ele não atingiu essa questão da gestão, né? Ele nunca foi muito focado nessa área também. Então você não vive dentro de um ambiente onde se fala nisso,
né? De processos, metas. Nossa, eu ouvi as pessoas falar, você tem que ter meta. Eu falava, eu não sei nem criar uma meta. Tudo que eu penso parece que não é real. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar dia e hora para minha meta acontecer, entendeu? Então, assim, é um ambiente que a gente é inserido. E quando você muda esse pensamento, você já busca esse ambiente. Assim, bom, eu tenho que entender disso, eu tenho que estar ali onde o pessoal está falando sobre isso. Aí tudo muda. Você vê o seu negócio diferente, você se enxerga diferente, né? Então, eu acho que é realmente uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que a transformação começa a partir daí. Isso aí. O ambiente realmente ele transforma. Quando você... Dizem, né, essa frase já é antiga, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso é muito real. E aí tem aquela também que é antiga, quem com porcos anda, farelo come, que quer dizer a mesma coisa, né? Que você, quando está inserido em um ambiente onde as pessoas falam de negócio, falam sobre financeiro, falam sobre investimento, falam sobre crescimento, você acaba se contaminando por aquele ambiente e buscando melhoria, né? É sempre bom a gente ser o mais ignorante da mesa, né? Então, se a gente já está ali entendendo mais do que todo mundo, está na hora da gente ir para outra mesa, né, começar a buscar pessoas que sabem mais do que a gente, porque ali a gente já aprendeu bastante. Sim. E também a gente estar atento a ensinar. Ensinar, aprender. Como você falou ali na sua... expôs na sua biografia, né? Estar atento em poder ajudar quem precisa e quem quer aprender. Isso. Com o conhecimento que hoje você já adquiriu, que é também o que você está fazendo aqui hoje. Sim. Né? E fala para mim, sua esposa foi trabalhar com você, né? Filho e tudo mais. Como é que é empreender em família? É bom, é desafiador, né? Você não pode mandar embora. Mas eu acho que tem esses dois lados. E também, voltando na mente, né, é você saber administrar isso na sua mente. Né? Dentro da empresa é uma coisa, fora dali é outra. Dentro da empresa, por mais que a gente seja casal, a verdade sobre o fato tem que ser dita, né? Ela falou muito isso pra mim. Eu não contribuí muito nisso pra ela, não, porque ela veio com essa visão de fora e eu não tinha. Então, muitas vezes ela fala assim, tem que ser assim. E eu, muito relutante, assim, mas assim a gente vai perder cliente. Esses clientes não merecem mais. Ou então, esses clientes aqui não tá mais... Não são a nossa persona, isso, né? não é mais a nossa persona. Não falou com essas palavras, mas é tipo isso. E aconteceu, né? Assim, eu sou muito maleável, né? Eu tô disposto a aprender. Então, quando eu entro num negócio, tipo assim, isso vai fazer bem? Vai. Tu vai ter que aprender algo. Então, tá bom. Então, deixa eu ficar mais maleável aqui para poder aprender e aplicar. E ela veio e trouxe alguns conhecimentos e ela começou a estudar mais, fazer essa parte, buscava curso no Sebrae e tal, e trazia informação. Só, olha, a partir de hoje nossos preços não podem ser mais assim, de qualquer maneira. Tá aqui uma planilha, esses são os custos. Se isso aqui não cobrir isso aqui, é melhor tu ficar em casa. Assim, ela é muito direta. Falei, legal. Aí quando ela passou, a gente fez um orçamento para um próximo cliente que tinha, aplicando aquilo ali, na minha visão, eu falei, nossa, ficou muito caro. Eu olhando ela, mas se não fizer assim, não vai chegar no final. Falei, tá bom, mas só que a gente não vai conseguir fechar. E engraçado que isso eu ouvia do meu pai. Quando eu comecei a trabalhar mais sério com ele começou a me dar essa autonomia de fazer preço. E quando eu falava um preço, ele, o cliente só não vai fechar. Eu falei, caraca, então tem que baixar isso aqui. Porque a gente via pela percepção nossa. Porque de repente, nas nossas condições de comprar um móvel daquele, não dava. Mas a gente não estava comprando, a gente estava produzindo. E aí ela trouxe isso e a gente foi aplicando e realmente o que eu falei aconteceu, o que ela falou aconteceu. Meus clientes pararam, aqueles que eu já tinha sumiram e novos chegaram. E já chegaram aqueles clientes com a mentalidade de que está comprando de uma empresa. Então, ela trouxe muito isso. Então, assim, é complicado, mas ela trouxe muita verdade que eu tive que ouvir. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando você chama alguém para trabalhar com você, se você não está disposto a ouvir, aí acho que é independente de ser casado ou não. Se você não está disposto a ouvir, não adianta. E quando é casado é pior ainda, né? Porque se você cria um problema ali dentro, você não souber administrar, você leva para dentro de casa.
né? Então, tinha vezes na mesa lá de a gente conversar sobre algo da marcenaria, aquilo começar a caminhar para esse lado. E no início era difícil, foi mais difícil. Hoje a gente tem uma cabeça diferente. Vem amadurecendo também, né? Então a gente tem uma visão um pouco diferente, a gente consegue hoje já tratar com mais leveza. O pior é quando fala de número, né? Número aí é um pouco mais complicado, mais tenso. Mas tá dando para administrar bem. Muito legal. Você falou aí da questão de precificação, né? Isso é muito importante para os empresários. Então, para quem está ouvindo a gente hoje, né? Se você está começando ou se você é colaborador, empreende em alguma empresa e, né, tem um negócio em paralelo, a precificação ela é muito importante. Se você acha, muitas vezes, eu escuto isso, o empresário que, eu não estou vendo meu lucro, eu trabalho, não estou vendo o dinheiro entrando. Muitas vezes é a precificação que está errada. Sim. Então, ele está trabalhando ali, não está tendo lucro em cima daquele produto Sim. que ele está vendendo, né? Ou do serviço que ele está oferecendo. É claro que envolvem outras coisas dentro da gestão, né? Precificação, processos, diversas coisas, mas a precificação ela é muito importante para não quebrar um negócio, né? Douglas, diante disso tudo aqui que a gente conversou hoje, né? O que você tem para dizer para o pessoal de casa? Deixar um recado, algo que possa trazer de benefício para eles? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente? Eu penso muito no... Se eu estivesse começando novamente, busca... Se você está naquele ramo e você gosta daquilo, busca referências, né, de sucesso, pessoas que estão no lugar onde você queria estar, né, e busca como referência. E o mais rápido possível que você mudar essa mentalidade de ter uma empresa, de ser um empresário é melhor, de lidar com essas pessoas. E uma coisa que eu acho que não se deve fazer, eu já fiz muito isso, sofri muito, é a comparação. Você se comparar com alguém que de repente começou contigo e já está lá na frente, essa comparação ela te dá uma baqueada. Né? Você deixa de olhar aquilo que você já conquistou, deixa de ser grato por aquilo que você já tem e fica se frustrando com as coisas que você ainda não tem, sendo que o tempo de cada um é diferente. Então, assim, não se compare. Né? Não se compare, faça o seu melhor a cada dia, busque referências boas, muda logo na mente aquilo que tiver que mudar nessa visão, mas nunca se compare. Né? E é mais ou menos por aí. É o que eu faria lá atrás, entendeu? Douglas, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado. A sua história é muito linda, é inspiradora, realmente. Aqui é um espaço para isso, para a gente ter esses tipos de conversa e entender como funciona a mentalidade de quem cresce, de quem está crescendo cada vez mais, para que a gente possa também crescer, desenvolver, né, o pessoal de casa, quem está nos assistindo, né? Então, muito obrigada por comparecer, por compartilhar. E eu também quero deixar um recado para o pessoal de casa, diante de tudo isso que o Douglas falou aqui hoje, mentalidade, eu anotei aqui tudo, ó. Ele se profissionalizou, né? Saber para onde ele quer ir. Então, assim, eu acho que o principal é a gente saber, inicialmente, para onde eu quero ir. Quando você me falou aí que você começou a trabalhar, e você falou, bem, não é isso aqui que eu quero. Ali você entendeu. Não, é isso aqui que eu não quero. Então, para onde eu vou? É esse lugar. Então, assim, hoje, se você está meio perdido, entende primeiro para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você quer buscar. E aí, sim, depois que você souber exatamente o que você quer, traça o teu caminho com persistência, sem comparação, que você vai chegar lá. Obrigada. Te agradeço.